Bom dia, minhas estrelas. Tudo bem? Hoje venho aqui para um tema que eu tenho estado a pensar também, não sempre, né? Porque também tenho a minha vida. Então, mas é o que nós temos estado a ver nas notícias e no que me tem aparecido muitas vezes também no telemóvel. Apesar de eu não ir à procura, mas eles insistem também em nós sabermos destas coisas, né? O caso das crianças, não é? As crianças sacrificadas, as crianças violadas, as crianças que foram raptadas ou não sei como é que elas foram lá parar, as crianças que eles matam, as crianças que eles bebem o sangue, as crianças que comem a carne. É muita informação para muita gente e eu sei que é um assunto muito complicado, muito triste, muito desmotivante, muito horrorizante, mas eu venho aqui também para falar sobre a história da Bíblia. Para mim, o livro da Bíblia, como eu já tinha dito aqui há algum tempo aí num vídeo meu, que para mim a Bíblia é uma história contada por várias pessoas daquela altura e que depois, consoante os anos, consoante os tempos, foram mudando, algumas pessoas foram acrescentando, foram mudando palavras e assim por aí vai, porque eu também, é o que tenho ouvido, né, e o que realmente existem indícios disso, que muitas coisas foram modificadas e algumas coisas que retiraram, né? Existem vários livros também que deviam estar incluídos na Bíblia, não estão, por causa dos religiosos, mas o que eu tive a pesquisar, e como vocês sabem, eu vou pesquisar coisas que me fazem lembrar. Às vezes eu vejo alguma coisa, alguma notícia e faz-me lembrar uma situação, porque eu também já li há muitos anos, eu li a Bíblia. Eu vou buscar lá no meu fundinho, né? O que às vezes eu me impressiono comigo própria, porque eu não sou uma pessoa de ler a Bíblia. Então, eu quando tive quando eu vi um vídeo sobre as crianças, sobre o que fizeram, né? E o que mais me choca é de beberem o sangue, de matarem e de fazerem com que as pessoas comam a carne, não é? A carne da nossa carne, não é? Carne da nossa carne. E isso eu fui-me lembrar de uma coisa que por sua vez pode não ter nada a ver, não é? Mas eu fui-me lembrar de uma história da Bíblia e eu fui à procura
Em relação ao sangue, do que é que significava o sangue em relação às crianças. Então eu fui na minha cabeça, no fundo, lá e a tentar procurar, e foi isto que me saiu, e eu vou-vos ler, porque vocês podem ter uma outra versão, podem ter uma outra explicação, podem tirar algum partido daqui do que eu vou dizer, mas estes casos de crianças sacrificadas, violação, que bebem o sangue das crianças, que matam as crianças para comer a carne, tudo isto, não é? Eu fui pesquisar, vá lá, e não fui pesquisar esses casos, porque isso aí já há muita gente a falar, mas fui para o lado bíblico da coisa, não é? Digamos assim. Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa que pratique todo o tempo, ir à igreja, e o praticar para mim é de outra forma. Então nós temos que também ter um bocadinho de respeito, não é? Pelas pessoas que têm a sua espiritualidade e que fazem ela à sua maneira, não é? E então, isto para dizer, em relação à história da Bíblia, eu vou-vos começar a ler a primeira parte, depois assim por aí além, espero não demorar muito. E aqui vai. Então, na história da Bíblia, em relação às crianças, destaca-as como tesouros, com Jesus afirmando que delas é o reino dos céus e incentivando sua aproximação. Histórias adaptadas focam no amor de Deus e obediência e coragem, utilizando narrativas como a criação, a Arca de Noé, Davi e Golias e o nascimento de Jesus para ensinar valores. Agora, Jesus e as crianças. 2 pontos. Jesus repreendeu os discípulos que tentavam impedir as crianças de chegar até ele, dizendo: deixem vir a mim as crianças. Ele utilizou as crianças como exemplo de humildade e fé pura, necessária para entrar no reino dos céus. Agora, a praga que matou as crianças. O sangue nas patentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídas por essa praga. Essa praga que matava crianças e jovens no Egito foi a 10ª praga, conhecida como a morte dos
primogênitos. Relata em Êxodo 11 e 12. Desde o filho mais velho do faraó até o primogênio dos prisioneiros e animais, poupando apenas os lares israelitas, marcados com sangue de cordeiro. O contexto, 2 pontos. 10 pragas enviadas por Deus para forçar o faraó a libertar o povo de Israel da escravidão. A proteção. 2 pontos. Os israelitas foram instruídos a marcar os ombreiros das portas com o sangue de um cordeiro. Entre aspas, o anjo da morte passaria por cima dessas casas. E isto é a origem da festa da Páscoa. Vocês sabiam? E estamos quase na Páscoa. Portanto, atenção. A consequência, 2 pontos. A morte generalizada causou grande clamar no Egito, levando o faraó a permitir a saída dos hebreus. Outras marcações bíblicas sobre a morte de crianças. No Novo Testamento, Herodes ordenou a morte de meninos com menos de 2 anos em Belém, temendo perder o trono para Jesus. Um outro caso à parte, mas não menos revelante, quando se trata de crianças, não é? Crianças jovens, adolescentes. Presumo entre os 15, 17, 20 anos são adolescentes, não é? Chamado bullying, entre aspas, que na altura era zombeira, era gozo, zombaria, não é? O que pode levar a extremos, não é? Essas coisas podem levar a extremos. É tudo em manipulação psicológica, não é? Os maus tratos também, etc. Essas coisas. No relato antigo, no Antigo Testamento, onde jovens zombaram o profeta Eliseu e foram atacadas por ursos. Chamavam Eliseu de careca ao ir de Jericó para Bebel. Eliseu amaldiçoou-os em nome do Senhor, resultando no ataque de ursos que despedaçaram 42 deles. Eu enganei-me numa palavra porque deu-me uma tosse, não sei porquê, deu-me uma tosse assim de repente, do nada. Eu tive que parar o vídeo até. Eu disse Bebel, mas não é Bebel, é Betel. Tá bem? Então, pontos-chave. Vou-vos dizer os pontos-chave de relato. Betel, exatamente, era um centro de idolatria. A zombaria
entre aspas, sobe careca, porque ele, como subia, aquilo pelos vistos devia de ser uma subida, talvez. E eles... Está-me a dar a tosse outra vez. Isto não é muito normal. Ele vai a subir. Portanto, zombavam o Eliseu e diziam, sobe careca. É interpretada como escárnio da ascensão de Elias ao céu, questionando a autoridade de Eliseu como seu sucessor de Deus. Os jovens adolescentes eram muitos deles, não é? Estudiosos e capazes de perseguição perversa. E muitos deles eram estudiosos, ou seja, eram de boas famílias. Os jovens adolescentes eram muito deles estudiosos. Portanto, o desfecho foi que dois ursos, ou duas ursas, eles lá dizem duas ursas, mas eu não sei, não identifiquei o porquê duas ursas. Saíram do bosque e de forma extrema violenta despedaçaram, ou seja, atingiram os 42 jovens. Agora vocês me perguntam, porquê 42? Há muitas histórias aí com 42. Pronto. Esta narrativa de Eliseu e os jovens é frequentemente debatida, sendo vista por uns... Desculpem. Não querem que eu fale? Fogo. Sendo vista por uns como um ato de guerra espiritual contra a idolatria e por outros como uma das passagens mais severas da Bíblia. Se é uma das passagens mais severas da Bíblia, eu não sei. Porque realmente pode não ter sido banida da Bíblia esta, mas talvez outras tenham sido. Betel, que era um santuário, virou um centro de idolatria, como eu já tinha dito, através de anos, não é? A importância de Betel era um local que continua a desempenhar um papel significativo ao longo da história de Israel, servindo como um barómetro da fidelidade e da infidelidade do povo a Deus. Fidelidade e da infidelidade do povo a Deus. A desgraça de Betel foi dada irremediavelmente durante o período do reino dividido, após a divisão de Israel em 2 reinos, Judá ao sul e Israel ao norte. Pronto. Estes textos, vocês podem não ver nenhuma ligação em relação ao que hoje em dia se passou e o que se está a passar. Mas para os estudiosos, os religiosos e as pessoas que são muito fanáticas em relação à Bíblia, de certeza que sabem
estas coisas, até mesmo as pessoas que não são fanáticas, são pessoas estudiosas, até pessoas que podem até nem acreditar em Deus, mas que conseguem ver, por outro lado, coisas que na Bíblia diz que está a acontecer. Pode ser absurdo o que eu vos digo, mas isto é um canal que é Keep an Open Mind, manter uma mente aberta. E aqui fala-se de todos os tipos de assunto. E eu falei hoje estes trechos da Bíblia que estão lá, que a gente nós podemos tirar algum partido de certas coisas que estão a acontecer agora em relação às crianças. Em relação às atitudes de pessoas que têm estudos, que são que estão na elite, digamos assim, entre aspas, né? E que no fundo está-se a aproximar a Páscoa, não é? E as coisas estão de tal forma apresentadas a todo o mundo, isto dos arquivos, dessas coisas que acontecem, que o homem realmente escreveu isto. O homem escreveu isto. Pode ter sido com a ajuda de algo celestial, algo fora, né? Extraterrestre, fora do nosso entendimento como seres humanos. Pode ter sido. Nós somos influenciados. E isto tudo para dizer que vocês podem fazer as vossas conclusões, podem dar as conclusões que vocês quiserem, as opiniões que vocês quiserem, porque nós somos livres de expressão. Não é? E a expressão está em tudo. Mas temos que ver valores. Não é? Temos que ressignificar valores. E pronto. É isto. Espero que vocês tenham gostado dos meus textos e do que eu passei para vocês, de que eu estudei até agora, e dou-vos a abertura, não é? Para abrirem a mente e realmente tirarem partido das coisas, do que está a acontecer, né? Aqui me despeço com um grande beijinho, com paz interior, porque nós precisamos disso. Apesar de tudo, de o mundo exterior nos apresentar coisas que não gostamos de ver, nós temos que ter a nossa individualidade e temos que estar bem e termos fé ainda e esperança e guardar os valores que são realmente importantes. Aqui me despeço, um beijinho, gratidão, minhas estrelas, uma boa continuação e um excelente domingo. Tchau.